para vocês, em nome de Jesus. Tem só 7 livros aqui. Deixa eu ver aqui. 6. O pastor Marquinhos já levou. Tem 6 livros aqui. Então, se você quiser, eu vou deixar com quem aqui? Pode ser contigo, diaconisa Laura? Pode, né? Pode. Então, vem cá, gente. Aplauda o Senhor pela vida da Laura, gente. Ela não é tímida, não. E aí, o que vai acontecer, apóstolo? É o seguinte, você quer o livro? Procura a diaconisa Laura e faz uma oferta para a igreja. Quanto que vale o livro? Não, hoje o livro não tem preço. Você vai fazer uma oferta. Se a tua oferta for de R$1, você vai levar o livro por R$1. Se a tua oferta for de R$1.000, você vai levar o livro por R$1.000. É uma oferta que você vai fazer para a igreja e vai levar o livro para você. Amém, irmãos? Amém. Então está feito. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 30, por favor. Versículo 24. Aleluia. Pode dar só um pouquinho mais para mim, meu filho, aqui no som, por favor, no retorno. Só para mim, não, isso. Pronto, maravilha. Provérbios capítulo 30, versículo 24 ao 28. Engraçado que no capítulo 30 de Provérbios, Salomão ele engrena algumas histórias, algumas comparações muito interessantes que ele faz do reino animal, né, com a vida real. E ele faz algumas comparações muito interessantes. Ele emprega quase que todo o capítulo 30 falando disso. Eu peguei uma delas, eu estava lendo hoje, relendo hoje, isso daqui, e eu quero dar uma palhinha para vocês. Brevemente, deve acontecer uma outra sequência de 31 dias de live sobre Provérbios de novo, porque Salomão ele fala de duas coisas durante todo o livro de Provérbios. A primeira delas é prosperidade. Eu fico pensando, por que um homem rico, o homem mais rico que já pisou essa terra, quer falar sobre prosperidade? Porque o que a gente recebe de Deus, a gente quer dividir com os outros. Eu acredito que foi esse sentimento do coração de Salomão. Ele falou, Deus me deu tanto, Deus me deu sabe, o entendimento para lidar, para chegar até a prosperidade, então eu preciso ensinar isso para alguém. Então, os 31 capítulos, ele fala de prosperidade. Vocês já sabem disso, eu já falei, amém? Agora, mais sobre o que ele fala em todos os 31 capítulos de Provérbios. Sabedoria. Então, qualquer dia desse vai nascer um outro livrinho desse, que é Aprendendo Sabedoria, com Salomão em Provérbios. E é engraçado, ou não engraçado para rir, é interessante a gente notar que ele vai falar de sabedoria para a vida. Sabedoria na vida conjugal, ele fala de sabedoria na criação de filhos, ele fala na sabedoria de como se portar diante de Deus, ele fala de sabedoria de como se portar diante dos homens, ele fala de sabedoria de como se comportar no dia mau, no dia da adversidade. Então, todos os 31 capítulos falam de sabedoria. E aqui, ele vai traçar um paralelo muito interessante. Capítulo 30, do 24 ao 28. Antes da gente ler, pergunta para quem está do seu lado aí. Formiga, fala assim com ele. Formiga, coelho, gafanhoto ou aranha? O que você é, meu irmão? É melhor a gente ler, né? É melhor a gente ler. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, porém sábias, bem providas de sabedoria. E aí ele começa. As formigas, que são um povo impotente, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos, que são um povo débil, não é débil de retardado, não, débil de força. E, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, e, contudo, todos saem e em bandos se repartem. E algumas versões dizem, e avançam em bandos.
E por último, a aranha, não se assuste se na tua tradução tiver lagartixa, que se apanha com as mãos, mas está nos passos dos reis. Passos com C cedilha, ou seja, nos ambientes do palácio. Amém? Então vamos lá. Ele fala de 4 coisas que são pequenas, e realmente são pequenas. Ele está falando de formiga, coelho, gafanhoto e aranha, ou lagartixa. Ele fala, olha, eu vou contar para vocês algo que eu aprendi com esses animais que são muito pequenos. Só que eles, além de serem pequenos, meio que ignoram o fato de o serem, porque usam de sabedoria e nos ensinam como nos portar diante de algumas limitações. Você pode olhar para esses animais e você perceber que formiga, gafanhoto, aranha, lagartixa e até o pobrezinho do coelho, eles têm lá as suas dificuldades, as suas limitações, né? Tem gente que usa, inclusive, 2 ou 3 desses aqui como alimentos. Eles têm suas limitações. Para alguns de nós, alguns têm até pouquíssima utilidade, mas não é verdade, não. Porque Deus, ao criar cada ser da Terra, do planeta Terra, deu a eles algumas particularidades e um papel importante dentro de toda a cadeia, né, de seres vivos que existe no planeta. Mas Salomão está falando, observe esses 4 seres, que são pequenos, mas mesmo sendo pequenos, eles são o quê? Sábios, diga, sábios. E aí ele vai usar uma expressão no verso 24, que é muito providos em sabedoria. Quem diria que você viria no domingo para a igreja adorar o Senhor para aprender de sabedoria com uma formiga, com um coelho. Se o coelho fosse tão sábio assim, ele não perdia o pé dele para dar só para os outros, né, irmão? Mas ele é. E aí algumas coisas, e vamos passear um pouquinho, porque o tempo também não nos permite muito, temos a Santa Ceia, mas eu quero olhar com você, tentando entender por que Salomão olha para esses seres e vê neles tamanha sabedoria. O primeiro ser que ele fala é a formiga, verso 25. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão, preparam a sua comida. Ora, impotente é sem potência, sem força. Que força tem uma formiga? Embora os cientistas afirmam que uma formiguinha, quando você vê aquela formiga carregando uma folha sozinha, eles são impotentes comparando-se a outros animais. Porque uma formiga ela consegue carregar 30 vezes o próprio peso. Por isso que uma formiga carrega uma folha inteira, né? E existem várias espécies de formiga. Mas quando ele fala que a formiga é impotente, é comparando ela com outros seres. Como é que você vai comparar, né, mamíferos enormes com uma formiguinha? Isso não tem como comparar. Então, na verdade, ele está comparando a formiga com qualquer um de nós, dizendo que muitas vezes a gente se compara com outros e olha para outros que têm mais condições aos nossos olhos, outros que têm mais sabedoria aos nossos olhos, outros que têm mais força física ou condições de realizar feitos que nós jamais teremos condições. A gente é mestre em supervalorizar o que é do outro e menosprezar o que é nosso. A gente é mestre em dizer, nossa, como fulano, eu queria ter a inteligência do fulano. Só que, na verdade, a inteligência Deus deu para todo ser humano. Ah, eu queria ter a sabedoria desse homem, dessa mulher. Como assim? A Bíblia vai dizer que sabedoria quem dá é Deus. Se você tem falta de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus e Ele vai te dar e não vai te lançar em rosto. Então, por que a gente admira a inteligência de outros se nós também somos seres dotados de inteligência? Por que a gente admira a sabedoria de outro, sabendo que, biblicamente, sabedoria é Deus quem dá e Ele pode também nos dar? Na verdade, o que a gente está querendo dizer é que eu queria conhecer as coisas como fulano conhece. Aí, conhecimento, irmão,
é cair para dentro mesmo, não tem jeito não. Diga comigo, sabedoria é Deus quem dá. Inteligência, Deus já deu. Conhecimento, eu tenho que correr atrás. Por isso que Salomão, em muitas situações no livro de Provérbios, ele vai dizer, adquire o conhecimento. Compra a ciência, se você puder. Ou seja, paga pelos estudos, corre atrás, aprenda daquilo que realmente vale a pena, porque o conhecimento é algo que ninguém vai poder roubar de você. E em situações que a gente naturalmente não encontraria nenhuma solução, a gente vai lembrar, por exemplo, de um episódio do MacGyver e vai dizer, agora eu sei como é que eu saio disso. Quem não tem mais de 30 anos não sabe do que eu estou falando. Conhecimento. E ele vai dizer que as formigas são pequenas, não têm muita força, mas elas se preparam guardando comida, não é isso? Verso 25. No verão, preparam a sua comida. Para quê? Para a chegada do inverno. Que aí já vai estar bem guardadinho. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. É um dos conselhos do próprio Salomão no livro de Provérbios. Então eu aprendo com as formigas o seguinte, diga comigo, eu posso ser fraco, mas se eu for precavido, eu saio na frente da maioria. Ah, irmão, você precisa repetir isso comigo. Diga, eu posso ser fraco, mas se eu for precavido, eu saio na frente de muita gente. Eu não estou querendo dizer que a vida é uma competição, embora muita coisa a gente compete, né? Tem gente que não... não. Por exemplo, uma vez eu ouvi de uma pessoa que disse, não gosto de gincana bíblica na igreja não, porque é uma competição. E competição não é de Deus. Meu irmão, a vida é repleta de competições. Quem é casado aqui? Você competiu com alguém por essa pessoa e ganhou. Não é não? Quem trabalha aqui é empregado, pelo menos. Amém? Você competiu com um montão de candidato e ganhou. Quem teve que fazer prova para poder se inscrever em alguma coisa e conseguir uma vaga de um curso, alguma vez na vida, levante a mão assim, você competiu. Então não vem com essa não, irmãos. A vida é uma competição. A gente não pode levar isso para o âmbito do sentimento. Agora, intelectualmente, irmão, a gente é testado todo dia. Todo dia. Uma vez eu brinquei com um rapaz, eu já era técnico na empresa onde eu já fiquei por 20 e poucos anos, e aí o meu chefe me liga, eu estava em Campos e disse, olha, vai um cara aí que é engenheiro formado, ele está atrás de um estágio. Falei, você está louco, rapaz? Brincando com ele. Falei, eu sou técnico, eu vou entrevistar um engenheiro para dar uma vaga de estágio para o cara, para amanhã ele roubar minha vaga. Ele falou, para de brincadeira, rapaz, vai, faz a entrevista. E eu fiz a entrevista com um garoto, tinha acabado de sair da faculdade, aí eu conversei com ele sobre o trabalho e tal. E o cara, eu falei, tu fez algum curso já? Tem algum curso fora a faculdade? Ele riu de canto de boca assim e foi falando uns 30. Pá. Aí eu tive que brincar com ele também. Falei, faz o seguinte, cara, fecha aí, vai embora, dá a vaga para outro, porque se eu der o estágio para você, daqui a 6 meses eu estou na rua, você está sentado aqui no meu lugar, entrevistando outra pessoa. Mas não, a vaga foi dele, ele ficou na empresa um tempo, depois foi para outra, e eu quero dizer para você que é isso aí. Mas as formigas se preparam. Quer ver uma coisa, irmãos? A gente quer a bênção de Deus, pede a Deus a bênção, mas não se prepara para receber. Deus não vai entregar algo para alguém que não está preparado para administrar. Às vezes, uma das respostas de Deus para nós é, eu já queria ter te dado há muito tempo, mas você não está preparado para isso. Então, em nome de Jesus, diga assim, Deus não vai preparar uma bênção para me dar. Está com medo de falar, irmão? Fica tranquilo. Fala, Deus não vai preparar uma bênção para me dar. Deus está me preparando para eu receber a bênção que já está pronta. Não é a bênção que tem que ser preparada. Não é um emprego. Irmãos, o emprego que você está pedindo a Deus já existe. Anos atrás, alguém se formou antes de você, abriu uma empresa, legalizou, cresceu, estruturou e está precisando de uma vaga que é a sua. Então alguém já foi na frente, já preparou o seu caminho. Fica tranquilo, Deus não vai preparar a vaga, ela já está lá.
esperando você acabar os estudos, está pronto para ocupar o seu lugar. Já pensou se a formiga esperasse chegar o inverno para guardar a comida? Morreria congelada. Então Salomão está falando, não é a tua força, é a sua precaução, é o seu preparo, é a sua visão. E isso vale para quê, pastor? Para emprego? Isso vale para quê? Para casamento? Isso vale para quê? Para ministério? Isso vale para quê? Para os exames preventivos de saúde? Isso vale para a vida, irmãos. A formiga é pequena, mas por ser precavida, muitos morrem no inverno, mas ela tem comida para passar o tempo todo ali. Segundo ser que ele fala é o coelho. O coelho também é um povo fraco, contudo faz a sua casa na rocha. Imagina, você já viu o coelho empurrar uma rocha para fazer uma casa? Já? Você já viu o coelho pegar pedaços de rocha e guardar no quintal para construir uma montanha para ter uma casa? Já? Não. Como que ele habita em rocha? Porque ele entende que já está pronto. Ele só escolhe o lugar certo para morar lá. Então, eu quero dizer para você o seguinte, querido. O coelho, ele nos ensina o seguinte: eu posso não ter força para empurrar uma rocha. Eu posso não ter força para pegar pedaços grandes de pedra e construir minha própria montanha. Mas o meu Deus já preparou os rochedos. A minha casa já está pronta. Aleluia. Você sabe que Deus é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. Então é o seguinte, irmãos, já está preparado. Paulo, há mais de 2000 anos atrás, disse assim: as coisas que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem subiu ao coração dos homens, é aquilo que Deus já preparou. Diga, já preparou. Já preparou para aqueles que o amam. Está preparado já, irmãos. Às vezes é necessário a gente perder algo para entender que Deus quer que a gente ganhe. Mas como assim, pastor? A gente perde porque lá na frente Deus já tinha preparado algo melhor. Isso é uma palavra de motivação. Mas tem que motivar, ué. Mas é Bíblia também. O pai de Saul, chamado Quis, chama ele e fala: corre porque está ficando tarde. E as ovelhas se perderam. Perdemos as ovelhas, não, perdão, as jumentas. Ovelha foi para Davi. As jumentas se perderam. E jumento era força de trabalho, jumento era para viagem, jumento era para carregar os cereais até o centro comercial mais próximo, que era léguas de distância, para poder comprar, vender, trocar, e mais um monte de coisa. Os jumentos eram absolutamente necessários. Ele falou: olha, perdemos a força de trabalho, rapaz. Corre, porque as jumentas se perderam. Ele vai com um amigo, ele roda todas as montanhas, não acha jumenta nenhuma, e aí tem a ideia de irem na casa do profeta. Quando chegam na casa de Samuel, Deus já havia falado com Samuel: vou trazer um rapaz aqui, que você vai ungir, porque ele vai ser o próximo rei de Israel. Só que não tinha falado com Saul. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus já falou com alguém a teu respeito, só não te contou ainda. Deus já falou com alguém sobre você, só não te contou ainda. Você pode encher o coração do teu irmão de fé e dizer isso para ele? Diga para ele, diga: ó, Deus já falou de você para alguém, só que ele não te contou ainda. E quando ele chega lá, ele entra como um caçador de jumenta perdida, e ele sai de lá com a unção de rei de Israel, irmãos. Já sai profetizando. Então ele não sabia, mas Deus escondeu as jumentas para poder levar ele na casa do profeta e receber a revelação de que tinha um trono esperando ele em Israel. Eu estava num lugar, irmão, num evento, ouvindo o testemunho de algumas pessoas. E aí, um empresário, na época empresário, mas ele era piloto de avião. Escuta isso, piloto de avião. Desempregado. Irmãos, isso tem mais de 20 anos. Desculpa o testemunho ser tão grande, tão grande de idade, tão velho, mas me marcou de um jeito que eu nunca mais esqueci. E aí esse cara era piloto de aviões comerciais de pequeno porte, né?
E aí, de jatos particulares e helicópteros, e aí, ele procurando o jornal domingo pela manhã, ele viu o endereço de uma empresa que precisava de um piloto, para pilotar exatamente o modelo do avião que ele era fera. Então, ele falou para a esposa, amanhã eu vou nessa entrevista aqui. E eles vão para o culto naquele domingo à noite, e aí, ele já com o endereço da entrevista, quando chega lá, o pastor lança uma palavra e diz o seguinte, olha, você que está desempregado, só para você, ele contando, só vocês estão desempregados, dê uma oferta de fé compatível ao dízimo que você quer entregar do próximo salário que você quer ter. Aí ele falou, rapaz, pô, um salário de 10 mil seria bacana, né? 10 mil, há 20 anos atrás, 10 mil resolve minha vida. Aí ele pegou o cheque e falou, vou escrever aqui R$1.000 e vou dar de oferta, porque é o dízimo do salário que eu quero ter, entendeu? Aí ele pega, quando ele vai escrever, ele olha para a filha, olha para a esposa, lembra das contas, ele põe R$500, em vez de colocar 1.000. No outro dia, aí ele entrega. No outro dia ele vai para a entrevista, chega lá, a entrevista foi um sucesso. O cara olhou para ele e falou, é você é o cara perfeito para a minha empresa. E aí, é o seguinte, vamos falar de salário agora? Ele falou, poxa, seria bom. Então, vamos falar de salário. É o seguinte, eu ia te oferecer 10 mil. Eu não sei por quê, porque eu sou crente, o dono da empresa falando. E eu estava orando antes de sair de casa e falei, Deus, se eu achar o piloto certo hoje, vou dar para ele 10 mil. Deus falou, 10 não, dá 5. Então, vamos começar com 5 mil, depois a gente vê como é que fica. Estava tudo pronto. Ô, irmão, para de estragar o caminho da bênção na tua vida. Para de atrapalhar Deus te abençoar, rapaz. Dízimo e oferta e primícia é para quem crê. Se tu não crê, ou passa a crer, ou não se mete nisso, irmão. Porque é o caminho que Deus preparou para abrir portas na frente, que Ele não te contou, mas Ele já foi à frente, Ele já preparou tudo, Ele já falou de você para alguém, só não te contou ainda. Então o coelho não empurra uma rocha, ele procura um rochedo que já está pronto e entra e diz, obrigado Deus, pela mansão que o Senhor já construiu para mim, aqui na natureza. Deus tem tudo pronto para você e para mim. O problema é que a gente fica igual um coelho, só que correndo e pulando para o lado errado. Quando a gente passar a ouvir a direção de Deus, eu tenho certeza que a gente vai se surpreender com aquilo que Deus já preparou. Aleluia! Você quer uma prova? Eu vou te dar uma prova da minha vida, que Deus já tinha preparado para mim. Minha esposa é 2 anos mais velha que eu. O que isso quer dizer? Que quando eu nasci, Deus já tinha me antecipado 2 anos e preparado a mulher da minha vida. Hoje é domingo, varão. Os gafanhotos não têm rei, contudo, diga comigo, avançam em bandos e conquistam. Você já viu o gafanhoto voar sozinho? Já viu o gafanhoto falar assim, essa plantação é toda minha, vou devorá-la todinha? Não tem isso não, irmão. Só voam em bandos. E olha que interessante, diferente das abelhas, diferente de outros enxames por aí, e não tem rei. Mas só voam em bando. Tipo assim, ninguém dos gafanhotos tem a pretensão de ser maior que os outros, mas de ser igual e conquistam tudo juntos. Será que isso é alguma lição para nós, igreja? Não tenha pretensão, mas voa em bando. Olha só, querido, sozinho você pode ir mais longe, mais rápido, mais rápido. Sozinho tu pode ir mais rápido. Mas acompanhado e bem acompanhado, você vai mais longe. Pode ter certeza disso. O meu irmão é uma bênção, não vou dizer quem é, mas ele gosta de testar o acelerador do carro para ver se ele realmente funciona. Então, quando a gente fala assim, vamos junto, ele falou, vamos embora. E aí eu vou, você conhece o caminho, André, vai na frente. Eu vou, daqui a pouco eu vejo assim, não entendi nada, bicho. Aí eu vou atrás, cara,
Que isso? Dando tudo que eu tenho, dentro do limite, e piscando igual um desesperado, cara. Falei, já era. Eu falo para minha esposa, amor, entreguei para Deus. Ligo o GPS e vão por nós mesmos. E aí eu falo, caraca, quando eu chegar lá não tem mais nada. E já comeu tudo. Se for uma festa, já comeu tudo. Né? Vou chegar lá, meu irmão, já resolveu. Fazer o quê? Só que, para minha surpresa, na maioria das vezes que isso acontece, eu chego primeiro. E aí eu fico lá, cara, você está onde, bicho? Você sumiu com tanta pressa, pensei que você já estava aqui esperando. Ele falou, onde você está? Me perdi. Que ele não veja essa filmagem, entende? E eu falo, rapaz, volta, cara. Vou mandar minha localização para você. Por que isso, irmãos? Eu trago isso, né, como uma alegoria para a nossa vida. Tem gente que tem tanta pressa, que passa do ponto e nem vê. Vai no ritmo que você consegue. Vai no ritmo que você dá conta, mas vai. Se você aguenta correr, vai correndo. Se você não aguenta correr, vai andando. Se você não aguenta andar, vai engateando. Se não der para engatear, se arrasta. Se não der para arrastar, vai quicando. Se não der para fazer nada disso, pede ajuda. Só não fica onde você está, pelo amor de Deus, porque a fila está andando e a bênção é logo ali, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Então o gafanhoto não tem rei, mas eles saem juntos e tudo conquista. Diga assim, nós como igreja precisamos ser como esses gafanhotos. Né? Juntos a gente consegue. E por último, a aranha, ou a lagartixa, dependendo da sua versão, que diz assim, olha, qualquer mão segura uma aranha. Nem todas, né? Nem todos vão querer, né? Mas ela cabe, pelo menos, na mão de todos nós aqui. Na mão de uma criança, cabe uma aranha, uma lagartixa. Então, assim, é tão pequena, cabe na mão de qualquer ser humano. Só que elas entram em lugares que a gente não consegue entrar. Você vai entrar no gabinete dos líderes da cidade. E ela vai estar lá. Eu nunca entrei no gabinete do prefeito. Não que eu tenha pretensão, mas nunca entrei. Eu nunca entrei na sala do presidente da empresa que eu trabalhei por 20 anos. Mas eu sei que as lagartixas estão lá. Eu sei. Eu nunca entrei lá no Planalto, irmão. Não sei nem como é que é. Eu não sei nem como é que ficou depois da reforma. Ou antes, não sei de nada. Nunca entrei no gabinete do presidente, mas as lagartixas estão lá. E com certeza, se ninguém limpar, vai ter teia de aranha lá, toda semana. Então é o seguinte, irmão. Seja pequeno, mas caiba nos projetos que Deus reservou para você. Quanto mais humilde a gente for, mais fácil vai ser entrar em lugares que os soberbos não conseguem entrar. Onde uma girafa não entra, uma lagartixa entra, irmão. Onde os porcos não entram, onde os cães não entram, onde os grandes não entram, os pequenos entram. Então fica tranquilo, porque aos olhos de muitos, sei eu, podemos ser pequenos, mas Deus pega os pequenos e fala assim, eu uso os que não são para confundir aqueles que são. E sendo pequeno, fica mais fácil entrar nos palácios, fica mais fácil entrar em lugares que os grandes não entram. Quer ver uma coisa? Soberbo não entra na presença de Deus. Só vão entrar no dia do juízo. Leia na Bíblia. Soberbos só comparecerão diante de Deus no dia do juízo. Agora, eu e você, que somos pequenininhos, é só a gente começar a clamar que a presença de Deus se abre para nós. E tem hora que parece que a gente sai da terra e entra no céu em fração de segundo. Por quê? Porque a gente merece? Não, porque o céu se abre para aqueles que se apequeneiam, né? Para que se diminuem na presença de Deus. Se ele é pequeno, rapaz, pode te chamar, vai lá, aranha, vai lá, sua lagartixa. Mas nós vamos entrar em lugares onde só os nobres entram. Eu queria te convidar para você ficar de pé. Eu queria orar com você. É a oração aqui da família apostólica. Eu queria pedir o meu celular, só para mostrar aqui, para ler para eles aqui os alvos de oração. Está aí na sua bolsa. Quantos podem dar um aplauso, Senhor, para essa palavra? Também pequena. Eu sei. Aleluia.
Se você achar primeiro que eu, pastor Marquinhos, manda aí. Tem os alvos de oração aqui. E eu estou buscando para a gente orar nesse momento. Da oração da semana apostólica. Tem os alvos aí. Que nós escrevemos. Aleluia. Me desculpe não ter trazido isso antes para cá. Achei aqui. Na quarta-feira nós compartilhamos. Primeiro nós vamos orar. Está aqui 3 alvos. Primeiro, por sua família. Para Deus salvar aqueles que ainda não se converteram. E também você vai orar pelos seus propósitos particulares. Então, vai orar por você e pela sua família. Segundo, pelas outras famílias da igreja e por um romper financeiro nas famílias. Pastor, a gente não supervaloriza o dinheiro, não. É que o dinheiro, ele acaba financiando muitas áreas da nossa vida. E você sabe que sem dinheiro, às vezes você vem até para o culto, mas está tão preocupado com a falta dele que não se liga nem com Deus. Olha com o poder que ele tem. Não é melhor de ter paz? Não é melhor estar tudo funcionando e as continhas todas pagas para ele ficar mais tranquilo até para adorar a Deus? Então, vamos orar por isso. E pela construção do nosso templo. Então, são 3 coisas que a gente vai orar. Eu queria pedir ao pastor Cadu, com essa voz que está mais descansada que a minha, e com essa, né? Ele é mais alto que eu, então ele chega mais rápido no céu. Né, irmão? Imagina, o pastor Marquinhos vai levar o dobro do tempo para chegar no céu. O pastor Cadu já chega rápido. Então ele vai nos dirigindo, vai nos dirigir em oração e nos dirigir, especialista nisso, né, gente? Para que possamos juntos orar. Segura a mão do pessoal que está do seu lado, para ela não sentir vontade de urinar nem beber água agora. Segura ela aí e vamos orar juntos em nome de Jesus. Glória a Deus, graça e paz. Una a sua oração a mim, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, amado Pai, a tua noiva, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Pai, clama o teu santo nome, Senhor. Por todos esses alvos, Pai, de orações. Ó Deus, diante desse tempo novo, Pai, que o Senhor abre diante de nós, Pai. Ó Deus, o mês de abril, Pai, um ano, Pai, aonde estaremos, Pai, em união, Pai, juntos, Pai, com esse propósito, Pai, de cobrirmos, Pai, as famílias em orações. Eu quero, em primeiro lugar, Pai, entregar a minha família aos teus cuidados, Senhor. Assim a família de toda a igreja, Pai, cada família que aqui se encontra representada. Oh, Jesus, que o Senhor possa fazer, Pai, que um romper, Pai, ele venha acontecer, Pai, sobre cada família, Senhor. Aqueles que ainda, Pai, estão afastados dos teus caminhos, Senhor. Oh, Deus, existe a sua noiva, Pai, que nesse momento clama e coloca os seus cuidados no nome dessas pessoas, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor venha, Pai, abrir os olhos, Pai, dessas pessoas, os ouvidos e principalmente o coração, Pai, de cada um deles, Pai. Para que assim eles possam, Pai, reconhecer, Pai, a sua pessoa, reconhecer que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Espírito Santo de Deus, ó Pai, que o Senhor possa agir, Pai, sobre a vida financeira, Pai, da família apostólica Vinho Novo, Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro, Pai, à necessidade dos seus filhos, Senhor. Tu és o Deus que sonda os nossos corações. Tu és o Deus que nos conhece, Pai, desde o ventre da nossa mãe. Por isso, Pai, nós clamamos, Pai, que o Senhor possa abrir a janela dos céus, que possa haver um tempo oportuno, que o vento se torne favorável às nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, queremos, Pai, no mesmo ensejo, Pai, entregar a construção do novo templo, Pai. Que o Senhor, Pai, possa fazer com os recursos, Senhor, eles possam alcançar as nossas mãos, Senhor. Que, Pai, seja um tempo vindouro, Pai. Ó Deus, que num futuro próximo, Senhor, estaremos num lugar maior, Pai. Num lugar, Pai, que conseguiremos, Pai, acompanhar novas vidas, Senhor. Ó Deus, mas prepara, Senhor, nosso coração, Senhor. E que seja tudo feito, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que tem feito e tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Você que fez essa oração comigo, crê na vitória, erga as mãos ao céu, ofereça a mais linda e bela salva de palmas a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Intensifica, pode ser melhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ainda de pé, eu queria chamar alguns diáconos e obreiros para nós orarmos nesse momento, apresentando os elementos da ceia. Queria chamar também o Ministério de Louvor, né, para a gente adorar a Deus mais uma vez. E falando sobre o templo, queridos, a gente tem recolhido todo mês, falado sobre oferta de primícias, né? E essas ofertas são para o templo. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Existe uma conta específica da igreja, onde esse dinheiro está guardado. Não é muito ainda, por isso a gente não retomou. A gente precisa ter um montante, um valor mínimo, para a gente retomar a obra. Os projetos estão em última análise na prefeitura, já está as reivindicações de mudança, né, dos projetos originais foram todos feitos. Então está em última análise, a qualquer momento a gente pega o projeto final e pode retomar. Só que essas ofertas deprimidas, por mais que a gente precise delas, a gente não está tocando nisso, está numa conta separada. Não é muito. Eu sei que quando a gente começar a mexer literalmente no terreno e retomar a obra, os irmãos vão ficar mais animados com isso. Mas eu quero te garantir, diante de Deus, as ofertas de primícia estão guardadas numa conta específica. Não tem muito, mas tudo que a gente arrecadou do início do ano para cá está lá. E assim que for possível que o projeto sair e a gente retomar a obra, vocês vão ver as coisas andando. Então fique à vontade para deixar o teu coração despreocupado de que há muita transparência e seriedade nessa causa, porque não é minha, nem sua, nós estamos fazendo e é para Deus esse negócio. Amém? Então nós vamos aqui orar apresentando os elementos da ceia, o pão e o vinho, e em seguida nós vamos estar adorando, os irmãos vão estar sendo servidos. E deixa eu ler para vocês, em João capítulo 6, eu só quero ler as palavras que Jesus falou no seu discurso, que chocou até algumas pessoas que não estavam antenadas com o que ele estava falando, que não é o nosso caso, né? Mas Jesus diz assim, em João capítulo 6, existe, o texto ele é grande que fala sobre essa explicação, mas eu vou ler alguns para vocês aqui. Verso 32, Jesus disse, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Agora, pula para o versículo número 53. Jesus, pois, disse-lhe, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Jesus estava falando dele mesmo. E tem um momento em que ele diz, olha, se vocês não comerem minha carne e meu sangue, então vocês não têm parte comigo. E eles foram embora. E aí Jesus olha para os discípulos e diz para eles assim, e vocês não querem ir embora também? E aí Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O pão que vamos comer essa noite simboliza o corpo de Jesus, que foi amassado,
que foi moído, que foi ferido, que foi sangrado, que foi espancado, como a massa de um pão socada e preparada, e depois colocada no fogo. O corpo do Senhor foi afligido para que nós não fôssemos. Hoje eu não tenho que pagar com a minha vida a minha salvação. A minha salvação foi paga pela vida de Jesus. O sangue, que é simbolizado aqui pelo suco das uvas, que foram espremidos para sair o suco. Assim Jesus na cruz. Aqui está uma miniatura dela. Mas a cruz não era bonitinha assim não. A cruz era terrível. E ali o sangue de Jesus foi o preço da nossa redenção. Hoje, quando nós comemos o pão e o vinho, bebemos o vinho e entendemos que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, nós estamos dizendo para Ele, para quem quiser ouvir e para nós mesmos, que nós não vivemos por nós, nós vivemos porque Jesus vive em nossa vida. E aí Paulo fala assim: a vida que eu vivo na carne, eu não vivo mais pela minha vontade, mas viva pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Então você nessa noite, você pode ainda não ser batizado, ou está ainda regularizando sua vida matrimonial, ou está nos visitando, não tem problema. Participa da uva, para que você não fique fora. O terceiro elemento, que é a preparação do vinho. Você está no processo, você está no lugar certo, no caminho certo, com as pessoas certas, para ouvir o que é certo da parte do Deus que quer acertar você de cheio nessa noite. Então você pode participar da uva sem problema, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é tudo em nós. Sem o Senhor na nossa vida nós estamos desnorteados, perdidos, desorientados, sem saber o que fazer e ainda sem a vida eterna. Agora com o Senhor nós temos tudo isso aqui e ainda temos a certeza que o que nós não alcançamos aqui não tem problema, porque o céu já foi alcançado para nós. Por isso nessa noite, ao participarmos do teu corpo e do teu sangue, do pão e do vinho, ou da uva, que nós possamos ser tomados por uma graça superabundante, que onde houver uma enfermidade seja repreendida e dê lugar à cura em nome de Jesus, que onde houver angústia e aperto no coração, dê lugar à paz que excede a todo entendimento, e que assim a tua presença venha ocupar cada espaço de nosso ser, pela pessoa do Espírito Santo. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode servir, vamos participar todos juntos.